Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de agosto, hoje é quarta-feira, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O Tempo Comum é para nós esse convite para contemplarmos, amado irmão, amada irmã, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, as suas ações. As ações de Jesus são ações salvíficas, que nos convidam à salvação. Peçamos ao Senhor a graça de trilharmos, portanto, o caminho da salvação. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, todo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos com a primeira leitura no dia de hoje, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 12. E diz: naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fagas, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a região do vale de Jericó, cidade das palmeiras, até Segor. O Senhor lhe disse: eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Então, para que nós possamos tomar consciência melhor ainda dessa palavra, o que acontece? Moisés suplica ao Deus da vida que pudesse reconsiderar aquilo que ele havia dito, de que Moisés não poderia adentrar a terra prometida. Deus se mantém firme naquilo que havia dito e fala ao seu servo Moisés que ele somente poderia contemplar a terra. E é por isso que nós ouvimos então que ele sobe ao monte Nebo e de lá contempla todo o território da terra prometida. E houve mais uma vez esta promessa de Deus, o Deus da vida. Eis a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, eu a darei à tua descendência. Tu a viste com os teus olhos, mas nela não entrarás. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes na nossa caminhada nós procuramos por nosso esforço, por nossa vivência, procurar de fato
alcançar aquilo que é de Deus simplesmente por nosso mérito e esforço. Nós precisamos, com toda certeza, buscar o Deus da vida, mas muito mais contar com a sua graça e com o seu auxílio. É o próprio Deus quem faz com que possamos, de fato, adentrar as terras prometidas, adentrar a nova Jerusalém, ou seja, um dia estarmos no céu. Não é por esforço nosso, mas por pura graça e dom de Deus em nossa vida. Por isso, nos esforcemos para acolher a graça de Deus. O Salmo 65 traz como resposta: bendito seja o Senhor Deus que me escutou, Ele que dá a vida à nossa vida. Então é o Deus que é a fonte da vida e dá vida à nossa vida, nos sustenta em seu ser. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos fala justamente desta experiência do testemunho de nós enquanto igreja. Primeiro, o Senhor diz sobre a correção fraterna, o dever que temos de corrigir os nossos irmãos e irmãs. Quando for corrigir um irmão que pecou contra ti, primeiro, corrija-o em particular. Se ele não tiver dado ouvido, arrume 2 ou 3 testemunhas. Se mesmo assim não te der ouvido, leve à igreja. Se nem a igreja ele der atenção, seja tratado como um pagão. Olha, nos tempos atuais, na vivência em que estamos vivendo atualmente, essa palavra talvez poderia ser até numa tonalidade um pouco mais forte. Por quê? Hoje muitos vivem como pagãos verdadeiramente. Não tem nem esta necessidade, de repudiar aquilo que a igreja ensina no que diz respeito a uma correção da igreja. Mas vivem a vida como se o mundo, a vivência atual, a vida passageira que vivemos fosse a razão de tudo, sem uma perspectiva de vida futura, sem buscar e angariar de fato a graça do céu. Então, amados irmãos e irmãs, hoje a pergunta que nos fica: como estamos vivendo a nossa vida de igreja? Será que se nos colocássemos diante desta realidade de correção, será que ouviríamos a igreja ou estaríamos vivendo como verdadeiros pagãos? Por fim, a palavra nos diz, por meio do Santo Evangelho, que a comunhão de vontade da igreja realiza o extraordinário, realiza os milagres de Deus, poderíamos assim dizer. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Portanto, se 2 estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Entenda, tudo e tão somente aquilo que for necessário verdadeiramente para a nossa salvação. Deus não nos concederá aquilo que pode nos perder, porque Ele estaria indo contra Ele mesmo, pois Deus quer que possamos nos salvar. Portanto, Ele vai nos conceder, amados irmãos e irmãs, na comunhão de vontade da igreja, aquilo que é suficiente e necessário para a nossa salvação. Peçamos, portanto, que o Senhor acolha a súplica da igreja orante. Poderíamos até dizer, diante de muitas realidades, eu creio em Deus, mas não preciso ir para a igreja. Esses dias ouvi algo que me chamou um pouco a atenção, alguém que dizia assim: é a mesma coisa de dizer, sou soldado, mas não preciso ir ao quartel, não sirvo nenhum tipo de quartel. Ou seja, então uma coisa não tem como ser se nós de fato não nos entregamos, não nos fazemos parte. Portanto, eu não posso dizer-me cristão sem uma vida de comunidade, pois o Senhor mesmo nos diz: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eis que estou no meio deles.
A vida de igreja, a vida em comunidade é necessária para que o Senhor, de fato, possa se fazer presente em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.